Olá! Boa noite a todos que estão nos assistindo. Começamos agora mais uma live EduQZ. É uma live muito especial, que é uma primeira live que vai abrir o nosso bloco que fala sobre alinhadores. A Exaliner é muito conhecida pelos seus alinhadores e é a principal coisa que a gente faz hoje. 90% do nosso faturamento é alinhador e a maioria das pessoas nos conhece como empresa de alinhador, apesar da gente abranger várias outras coisas, ok? Nesse bloco a gente vai abordar vários conceitos sobre alinhadores, então fique atento para as próximas aulas. Essas aulas sempre são transmitidas na segunda-feira, às 8 horas da noite, e você tem acesso a elas por um dia na plataforma no YouTube, e você que é credenciado, elas sempre ficam no nosso portal do credenciado, lá em Educação Continuada. Você pode clicar, tem a aba lá, EduQZ, com todas as lives integrais, ok? Alguns cortes vão para nossa página no Instagram, então segue a gente lá para ficar sempre acompanhando, ok? O tema de hoje é sobre como funcionam os alinhadores. É um tema muito interessante, é um tema que as pessoas têm bastante dúvida. A gente sabe do potencial dos alinhadores, sabe como eles podem alcançar bons resultados, mas às vezes a gente fica em dúvida das mecânicas básicas desse tratamento de como realmente o alinhador faz uma força no dente, como que ele consegue movimentar esse dente. Não é incomum a gente ter uma pergunta de um paciente que fala assim: nossa, pô, a gente antes tinha que botar ferro, bracket, aparelho para conseguir coisas assim fortes tecnicamente, que para conseguir movimentar o dente, como é que um plástico vai conseguir fazer essa movimentação? Então, hoje eu tô aqui para a gente tentar esclarecer algumas dessas coisas. Para a gente entender como os alinhadores vão funcionar na boca, a gente primeiro precisa entender como que os alinhadores são feitos, ok? Os alinhadores, assim, muita gente acha que foi uma coisa extremamente moderna, que surgiu na última década, os alinhadores, mas na verdade já existem registros publicados na literatura sobre o uso de placas de acetato, PETG, placas plásticas, para fazer movimentações dentárias desde 1965. O que popularizou muito os alinhadores nos últimos anos foi o intermédio do escaneamento intraoral. Foi uma coisa que deixou, e desde 2000 a gente já tinha alinhadores feitos de forma digital, mas quando o scanner intraoral se popularizou, isso acelerou muito o processo, porque tirou toda a necessidade de a gente pegar um modelo de gesso, enviar para algum lugar para escanear, etc. Escaneando direto na boca é bem mais fácil. Então, para a gente fazer um alinhador hoje em dia, a gente sempre começa de um escaneamento intraoral que gera para a gente um arquivo. Esse arquivo é toda a nossa base para a gente conseguir fazer a movimentação. Da mesma forma que, por exemplo, você vai fazer um trabalho de uma coroa, você tem um modelo de gesso que é toda a base para o protético fazer a coroa. No planejamento digital para alinhadores, um arquivo é a origem de tudo. Por isso que, por exemplo, a gente se importa muito com a qualidade do escaneamento que a gente recebe. A gente sabe que é a partir daquele arquivo que todo o tratamento com alinhador vai ser gerado. Okay? Esse arquivo que a gente recebe, ele tem uma primeira manipulação que é transformar um único arquivo em vários arquivos. A gente setoriza esse arquivo e faz um arquivo para cada dente. Assim a gente consegue registrar cada movimentação que a gente tem em cada dente, além de ter uma gengiva responsiva a essa determinada movimentação. É essa diferenciação que permite que a gente consiga mover os dentes no software e registrar essa movimentação de uma forma final, de registrar essa movimentação de uma forma que a gente possa manipular para produzir os alinhadores. Como que a gente registra essa movimentação? Como que a gente manipula isso? Bom, primeiro a gente precisa entender como que a gente faz a movimentação. No software é uma coisa bem simples. A gente vai ter cada um dos dentes separados e a gengiva. Um planejador, no caso um ortodontista, na Exaliner, vai pegar esse dente específico que ele vai selecionar e ele vai movimentar. À medida que ele movimenta, se a gente repara aqui no canto, ele começa a registrar quanto de movimentação, ó. Ele vai mover aqui esse dente. Mover um pouquinho para o lado. O que ele move, a gente muda aqui o quanto que esse dente tem de movimentação registrada. Então a gente consegue registrar para onde o dente vai e quanto ele está se movimentando. São informações muito importantes para a gente conseguir dar continuidade no processo. Okay? E aí,
Com essas movimentações, a gente vai chegar num resultado final. A gente tem o escaneamento intraoral, que é a nossa base, o nosso começo, como está a boca do nosso paciente, e a gente vai ter um planejamento final. Onde que eu quero chegar? Onde que esse escaneamento vai terminar? Qual é o final desse tratamento? O que é muito interessante. A gente sempre fez isso fazendo o setup ortodôntico, que pegava os dentes e via se eles cabiam numa posição específica. Isso é um setup virtual. Mas só o setup virtual não faz verão, não é o que vai fazer a gente chegar no melhor alinhador possível. Para isso, para a gente conseguir produzir placas que vão fazer movimentação no dente, a gente precisa pegar todo esse caminho que a gente tem desde o escaneamento intraoral até o planejamento final e estabelecer subetapas. A gente tem que pegar toda essa movimentação e dividir em fases. Essa divisão em fases é o que dá origem ao alinhador, ok? Aqui, por exemplo, a gente tem um registro no nosso software, como isso é tão rico, né? Como que a gente consegue ver essa divisão em fases. Aqui, ó, na base, não sei se vocês conseguem ver, eu tenho vários números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e cada uma, e aqui eu tenho uma barrinha que indica onde cada dente vai conseguir fazer uma movimentação. Então aqui eu digo, por exemplo, que o elemento 42 vai fazer uma movimentação entre o alinhador 0 e o alinhador 3. E é por aí que a gente consegue dizer como que o alinhador vai movimentar o dente. Então, show! A gente viu que o alinhador ele vai ter várias subetapas. A gente pega, tem um registrado final, e a gente vai registrando várias etapazinhas, cada uma com uma pequena movimentação. A gente registra a movimentação que a gente faz no total e depois a gente divide isso. No que a gente divide isso, a gente vai começar a ter vários desses alinhadorzinhos que a gente não vê muita diferença. Mas quando a gente compara um alinhador 1 com um alinhador 10, é onde a gente vê grandes diferenças de movimentações. Show? Beleza. A partir disso, esses vários alinhadores, eles vão gerar todos, cada um arquivo. Isso aqui é uma tela. Vocês conseguem ver? Isso aqui é uma tela de computador que eu vejo, ó. Cada um desses arquivos é um alinhador. Esses alinhadores vão ser impressos, gerado modelos 3D deles. Esses modelos 3D vão ser termoformados com um plástico especial que a EasyAligner tem, e a partir daí é que se surge o alinhador. Ok? Então, beleza, a gente viu que tem essas várias etapazinhas e a partir de cada uma dessas etapazinhas a gente vai ter um alinhador que vai fazer uma pequena movimentação. Agora, beleza, como que ele vai fazer essa movimentação na boca do nosso paciente? Ok? Eu fiz esse esqueminha aqui para mostrar. Pensa que é o seguinte, isso aqui é um outline do alinhador. É como se você pegasse o alinhador e olhasse ele por cima. Ele é oco por dentro, mas ele tem essa anatomia. Ele tem a anatomia de onde a gente quer que o dente vá. Só que quando a gente encaixa ele na boca, o dente que ele encaixou não é a posição perfeita. Caio, bota na tela aproximada para a gente ver. Vocês vão ver ali, ó, que onde eu estou com a seta vermelha indicando, o alinhador, o formato do alinhador, não é um encaixe perfeito com a boca que está acontecendo nesse momento. A falta desse encaixe perfeito é exatamente o que vai fazer com que o alinhador se deforme, ok? Essa deformação é onde eu marquei aqui com essa linhazinha vermelha. Essa linhazinha vermelha significa o quê? Que o alinhador, pode voltar para mim, que o alinhador, um material plástico com capacidade de deformação, vai se deformar para conseguir encaixar no dente. Só que essa deformação ativa a memória elástica desse material, do alinhador. A gente sabe disso, a gente conhece a memória elástica do estudo do fio, do estudo do metal, nitia, etc. O alinhador tem a mesma propriedade, ele vai se deformar, ativar a memória elástica, e no que ele ativa a memória elástica, ele vai realizar uma força contínua que vai empurrar esse dente para a posição. E o mais legal do alinhador, ó, pode voltar para aproximado, é que além de gerar a deformação que vai empurrar o dente, ele também gera o espaço para onde esse dente tem que ir. Se a gente for olhar aqui nesse desenho, a gente consegue ver que a forma do dente não está exatamente onde o alinhador termina. Existe um espaço ali. E esse espaço, ele é muito interessante porque, ó, bota no aproximado, que agora vai ter uma diferença boa. Ó. A junção dessa força ativada pela memória elástica, mais o espaço que o alinhador tem que ir, é o que vai estimular
a movimentação. E aí, vocês viram que muito suavemente o dente foi para a posição. E agora o alinhador deu a nova forma para essa arcada dentária. É assim que os alinhadores funcionam, a grosso modo. Mas além de entender onde esses alinhadores funcionam na boca, a gente tem que entender onde ele funciona embaixo da boca. Como é que é a biomecânica, como é que o osso do alinhador, como é que o osso responde à movimentação do alinhador. A verdade é que o alinhador ele funciona exatamente da mesma forma que a ortodontia fixa. Os princípios biológicos que movem os dentes na ortodontia fixa são exatamente os mesmos que movem os dentes nos alinhadores. Algumas pessoas até acham isso estranho, tipo, porque, como é que é o mesmo princípio se o alinhador é mais rápido ou o alinhador demora menos tempo? Eu costumo dizer, em próximas aulas a gente vai clarificar isso um pouco mais, mas assim, eu costumo dizer que o alinhador ele não é um método de tratamento mais rápido, ele é mais objetivo. A gente chega ao ponto final no caminho mais curto, mas não necessariamente com mais velocidade. No osso, o que vai acontecer? Como é que o dente, a base desse dente, o ligamento periodontal, os tecidos relacionados vão responder a essa movimentação? Primeiro, eu tenho aqui, botei um alinhador que não tem movimento, que ele é passivo, ele não encosta no dente, ele não vai realizar força, não tem nenhuma ação sobre o ligamento periodontal. Agora, eu vou botar um alinhador que tem uma pequena diferença. Ele está exercendo uma pressão aqui, eu ativei a memória elástica desse plástico e também gerei um espaço. Essa pressão vai empurrar esse dente para frente. O que ela empurra na raiz? Ela empurra o ligamento periodontal. Empurrou o ligamento periodontal, comprimiu mesmo. Comprimiu, a gente começa um processo inflamatório naquela região. A gente tem vai chegar uma enxurrada de osteoclastos naquela região, a gente vai ter um processo inflamatório, esse processo geralmente dura 3 dias, a gente tem fatores inflamatórios chegando na região e uma compressão do ligamento periodontal. Além disso, na outra parte, a gente tem um estiramento do ligamento periodontal que gera uma resposta de deposição óssea, com um processo predominante por osteoblastos, e também é uma coisa que demora um pouco mais, demora 3 meses, por isso que a gente precisa tanta contenção pós-movimentação, ok? Esse é exatamente o mesmo processo que a gente tem na ortodontia fixa. Então, assim, as bases da resposta biológica são as mesmas. Você usa os mesmos conhecimentos que você tem relacionados a isso com ortodontia fixa e você vai aplicar em alinhador. Vitor, se a base é a mesma, alinhador não deveria ser um processo que cause mais dor? Tecnicamente sim, porque os fatores inflamatórios que causam a dor ainda estão ali acontecendo nesse processo. Mas quando a gente vai analisar os estudos, a gente tem aqui um estudo que mostra nível de dor em 3 grupos de pacientes diferentes. Aqui no cinza com alinhador, o laranja com o aparelho autoligado e aqui em azul com o aparelho convencional. Por N fatores, pelo alinhador ser removível, pelo alinhador ser plástico, ele ser boleado, ele não ter ângulo reto, o paciente acaba tendo menos desconforto com o alinhador. Esse desconforto existe, não pode se negar isso, mas com certeza ele é menor que qualquer outra forma de tratamento baseado pela literatura, ok? Então, show, a gente viu como um alinhador faz ação, mas, como o ditado diz, uma andorinha não faz verão. A graça do alinhador, o que possibilitou cada vez mais ele ser uma coisa, e a graça da odontologia digital no processo do alinhador, é o fato da gente conseguir fazer eles em sequência. A gente vai colocar primeiro um alinhador, ok? No caso, sempre começo pelo alinhador 0, que é apenas necessário para fazer os attachments. Para essa movimentação que eu quero fazer aqui, que é pegar esse dente e colocar ele para frente, eu não preciso dos attachments, ok? Eu vou entrar logo com o alinhador 1. É um alinhador, que eu tenho aquele desencaixe, né, entre o que é o alinhador e a posição do dente, que gera uma pressão, que é o que vai estimular esse dente para frente ao longo de 10 dias de uso. Obviamente, é importante lembrar que cada alinhador tem um tempo de uso. A partir disso, onde houve a movimentação do alinhador 1, e eu presumo que essa movimentação aconteceu, eu vou entrar com o meu alinhador 2. O alinhador 2 é o que vai estimular mais ainda a movimentação a partir do ponto onde o alinhador 1 chegou. Eu gosto de dizer que é que nem uma corrida de revezamento. Eu não posso, o cara que começa lá com 200 metros não pode começar. Tem que primeiro andar o de 100, depois o de 200, depois o de 300. E a mesma coisa com o alinhador. Cada alinhador vai servir ao próximo. Então,
Aqui no alinhador 2, a gente, como o alinhador 1 fez o papel dele, o alinhador 2 também vai conseguir fazer essa movimentação. Por último, a gente vai chegar aí no alinhador 3 e também vai conseguir fazer essa movimentação ao longo dos 10 dias. Com essa boa reprodução dos alinhadores, a gente tem sucesso no tratamento. Eu não tenho retorno, mas eu boto a musiquinha da Ayrton Senna nessa hora. Espero que vocês estejam ouvindo. Aqui, agora beleza. Vamos analisar um outro caso que é importante para ver também como que é esse problema da sucessão dos alinhadores, onde vai um, depois vai outro e a gente segue essa sequência, beleza? Primeiro, vamos pensar aqui que eu quero fazer um outro movimento. Eu não quero mais andar para frente. Agora eu quero extruir esse dente. Eu quero subir ele para cima, ok? Vamos supor que nesse caso eu não faça uso de attachment. Eu não quero mudar a anatomia dessa coroa. Um bom conceito para você pensar no que é attachment é pensar attachments são fatores para mudar a anatomia de coroas, ok? Mas guarda essa informação, bota ela numa caixinha, no baú, tranca, mantém ela. Vamos voltar aqui. O alinhador 0 quis fazer, onde eu começaria, onde eu colocaria o attachment. Não vou fazer isso, ok? Primeiro ponto que eu vou fazer vai ser colocar o alinhador 1, ok? E vamos pensar, o alinhador 1, os alinhadores, eles se deformam para conseguir empurrar um dente para uma posição. Agora aqui, eu estava querendo extruir, ok? Coloquei o alinhador 1, que é uma posição desse premolar um pouquinho mais extruído do que ele está. Olhando aqui pelo desenho, existe alguma área que esteja se deformando para empurrar esse dente para a posição? Pela anatomia do dente, não existe nada que promova essa deformação, que gere força, que gere movimento. Eu gosto de dizer que o alinhador ele funciona empurrando o dente. Então, para você pensar o que o alinhador vai conseguir, você tem que fazer. Eu consigo empurrar o dente nessa posição pela anatomia dele? Extrusão, eu não consigo empurrar o dente para essa posição. Então, no alinhador 1, por mais que eu use os 10 dias, a movimentação que eu vou conseguir não é a movimentação que eu preciso. E aí, quando eu colocar o alinhador 2, qual é o meu problema? A movimentação que era para ter sido feita no alinhador 1 não aconteceu. Então, o alinhador 2 tem que fazer a movimentação do alinhador 1 e a movimentação dele. E isso não vai ocorrer bem. Então, essa movimentação não vai rolar. Quando for colocar o alinhador 3, ele mal vai encaixar aí que você percebe perdas de tracking. E nesse caso, por erro do planejamento, a gente tem um fracasso. Bom, e o que a gente vai fazer para... A gente não vai aceitar fracasso aqui. O que a gente vai fazer para conseguir realizar essa movimentação que a anatomia da coroa não favorece a gente? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um attachment. Lembra? Attachments são modificadores da forma da coroa. Eu postei até sexta-feira no meu Instagram. Se você não me segue lá, Vitor Silva Guedes. Uma dúvida. E uma pessoa tipo, cara, como é que eu sei quando que vai ter attachment? Para que serve o attachment? Onde é que isso muda o funcionamento do alinhador? O attachment serve para isso. Serve para eu pegar essa coroa e falar, ó, eu não quero que você tenha essa anatomia coroa. Eu quero que você tenha essa, ok? Dá para ver aqui que tem um attachmentzinho, uma bolinha? Show! E o que vai acontecer? Quando eu colocar o meu alinhador 1, que vai copiar essa anatomia da attachment, ele tem uma nova área que ele consegue empurrar esse dente para a posição. E aí, a gente vai conseguir fazer com que sim, essa movimentação aconteça. E se a movimentação no alinhador 1 vai acontecer, o alinhador 2 vai ter a oportunidade de conseguir fazer a mesma movimentação. Tudo porque a gente modificou a anatomia desse dente para possibilitar essa movimentação. E num terceiro momento, a gente vai colocar o alinhador 3, que vamos conseguir fazer essa movimentação também, chegando aí sim a um resultado final. Eu não estou sem retorno, mas eu imagino que é tetra, porque movimentação com extrusão não é fácil. Toda vez que a gente consegue, a gente comemora. Então vamos lá. Beleza. Então, a gente entendeu que cada alinhador vai conseguir fazer alguma movimentação no dente, dependendo dessa área que ele tem para empurrar. Mas, Vitor, quanto de movimentação esse alinhador vai conseguir fazer? Como é que eu vou usar esse conceito para entender quantas placas o meu tratamento vai ter, por exemplo? Bom, vamos tentar analisar um pouquinho mais isso, porque isso não é uma pergunta fácil de ser respondida. Eu estou muito ruim de tempo, que horas são? 8h30? 8h40? 8h30? Não, show, tá tranquilo. Vamos ver essa movimentação por alinhador. Para a gente
Para a gente entender quanto de movimentação a gente consegue entender, isso também está muito relacionado ao tempo de tratamento e está totalmente relacionado a quantas placas vão ser necessárias para o planejamento. E para a gente descobrir quantas placas são necessárias para o planejamento, a gente precisa ver qual a diferença, qual a distância da posição inicial do dente até a posição final do dente. Porque a gente vai ter aqui, por exemplo, tem um videozinho tocando. Por exemplo, estou vendo aqui o elemento 41, ok? Aqui o elemento 41 ele está fazendo uma determinada movimentação e aqui eu tenho um repertório de quanto esse dente está andando. Por exemplo, eu vejo aqui que ele está rodando 28 graus. Eu vejo aqui que ele está inclinando 5 graus. E eu vou ter acesso a uma tabela com todas as movimentações possíveis de cada dente e ver quanto que cada um desses dentes está se movimentando. Em geral, num primeiro raciocínio, o que você vai pensar? Eu vou pegar o dente que tem a maior movimentação, ok? E vou dividir em cima dele. Porque, por exemplo, se eu tenho um dente que tem que rodar 40 graus e todos os outros têm que rodar menos, é só eu dividir o número de placas para rodar 40 graus. Porque todo mundo é menos que 40, ok? Esse seria um primeiro raciocínio. Porém, isso não é tudo, tem todas as informações, isso não vai ser a única coisa que vai definir o que é o alinhador. A gente precisa, além de que realizar os movimentos, a gente precisa de duas coisas. A primeira é espaço para esses movimentos ocorrerem. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uma época que eu jogava muito joguinho flash no computador, tinha 1000 jogos, tinha aqueles sites tipo Clique Jogos. Você ficava lá jogando e tal, antes de ser tão fácil hoje você baixar os aplicativos. E tinha um joguinho que era muito legal, que você tinha que mover os carrinhos, fazer com que Você tinha que mover os carrinhos, fazer com que cada carrinho fosse para uma determinada posição, para aí sim você conseguir o espaço para mover o carrinho principal. Quando a gente está fazendo a movimentação para os alinhadores, é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, esse cara aqui eu quero rodar ele do cara, mas eu não posso rodar ele direto. Eu tenho que primeiro abrir o espaço para ele rodar, para depois conseguir colocar esse dente em posição. Então a gente precisa obedecer o espaço que a boca fornece para a gente conseguir fazer a movimentação adequada. Porque o software ele engana muito. Quem começar a fazer alinhador aqui, todo mundo que faz alinhador já tem mais de 1 ano de planejamento, mas às vezes uma pessoa não experiente, ela pode começar a fazer um planejamento e colocar tipo, bota o dente para uma posição, no mundo virtual você pode tudo, você vai entrar com o dente dentro do outro. E na vida real isso não vai acontecer, a gente precisa calibrar esse espaço para movimentação. Okay? E o segundo fator que vai definir, além da quanta movimentação que a gente vai ter, é qual ancoragem a gente vai ter para conseguir fazer essa movimentação. Da mesma forma que funciona na ortodontia fixa, eu não posso movimentar todos os dentes da boca numa posição, porque senão eu não vou ter nada parado para ter alguma coisa que se mova. Tudo precisa de ancoragem. Então, por exemplo, eu tenho um caso aqui que exemplifica muito isso. Eu queria vestibularizar esse caso e corrigir toda a classe 2 dele. Então, mas o que eu fiz? Eu tinha uma ausência ali do outro lado, eu queria rodar toda essa arcada. Num primeiro planejamento, eu mantive os premolares parados e só andei com os elementos anteriores, só andei com os caninos. No segundo planejamento, vocês vão ver que vai começar, já tem um diastemão ali entre o lateral e o canino. E aí depois eu mantive os dentes da frente parados e trouxe os premolares em posição. Isso é exatamente para quê? Para conseguir ancoragem nessa boca, ok? Uma outra forma, uma outra situação que a gente vai ver muito necessário essa ancoragem é quando a gente faz um movimento de distalização. Quando a gente, por exemplo, quer mover toda uma arcada para uma região posterior. Então eu tenho que andar primeiro com o segundo molar, depois com o primeiro molar, depois com o segundo pré, etc. Aqui no planejamento a gente costuma ver esse padrão que a gente chama de INV, né? Que é aqui, eu primeiro movi o 27, depois eu movi o 26, depois eu movi o 25. E olha como é que isso corresponde num planejamento. Bota no aproximado. Começo pelo segundo molar. Vou pelo primeiro e cada um desses dentes vai movimentando aos poucos. Ok? Show! Bom, mostrei mais algumas coisas. Vou mostrar aqui alguns exemplos de algumas movimentações que o alinhador consegue fazer para vocês conseguirem ver que o resultado, a capacidade quando a gente obedece esses princípios de movimentação, é muito boa. Primeiro, esse caso, eu tracei uma linha para a gente conseguir ver quanto que o caso está expandindo, ok? Olha aqui,
botei a linha na borda incisal e passei aqui para o outro lado. Esse foi um movimento que não precisou. A gente está usando também um elástico de classe 2, mas a gente não precisa mais de nenhuma ajuda para conseguir essa movimentação, além do próprio alinhador. Por quê? Vamos pensar nesses conceitos que eu dei na aula. O alinhador ele funciona empurrando, ok? Esse movimento de empurrar, de abrir o arco, de aumentar a arcada, é um movimento que o alinhador faz muito bem. Por quê? Porque eu tenho toda a parede lingual para empurrar e, além disso, o alinhador, uma força que empurra anula a outra. Então, o alinhador vai conseguir empurrar os dois lados de uma forma muito melhor do que algum aparelho que funcione mais separadamente. Tá? Vou mostrar aqui um outro exemplo, uma paciente mais jovem, que a gente conseguiu também uma super expansão comparando os dois lados, e aqui a visão em boca. Obviamente a paciente ainda está em tratamento, mas em 9 meses conseguir esse resultado de expansão é um resultado bem interessante. Okay? Então aí um outro caso que mostra que nem sempre é só quando a gente quer expansão dos dois lados, às vezes quando a gente quer expansão de um lado só, a gente também consegue um super resultado com alinhadores. Ok? Aí o antes e depois clínico. E aqui também para mostrar que, cara, os alinhadores conseguem movimentar muita coisa. Esse é um caso que a gente tinha um lateral no palato que a gente está tentando colocar esse lateral em posição. Tem mais de 1 ano e meio de tratamento, mas assim, só com alinhadores e algumas forças de botões elásticos, os alinhadores conseguem fazer grandes movimentações, porque eles têm sim uma excelente capacidade de funcionamento. Ok? Bom, gente, essa foi a aula, foi basicamente para mostrar alguns conceitos para você, mostrar alguns casos legais também. Tem alguma dúvida aí no chat? Alguém perguntou alguma coisa? Não, show de bola. Então, gente, só para deixar, semana que vem eu estou de volta falando sobre diagnóstico e como solicitar alinhador na plataforma. O que você tem que escrever, como é que você pode melhorar essa comunicação com a gente, ok? Bom, muito obrigado pela participação de todos, fico muito feliz que vocês desprenderam um tempinho na sua segunda-feira para me ouvir falar. Então, agradeço e é isso. Até mais, uma boa noite, uma boa segunda para todos.